Olá pessoal, hoje a nossa aula vai falar um pouquinho sobre gramática normativa, gramática descritiva e as diferenciações no seu uso, tá? Para iniciar a nossa aula de hoje, eu trouxe um poema aqui no material, tá? Mas antes da leitura do poema, esse material é da UFA, Edu, Unidade Acadêmica, dos professores Natália Oliveira e Raul Cândido, tá? Esta é a fonte. Ok? Bom, Pronominais é um poema, né? Uma estrofe aí do Oswald de Andrade, um grande escritor da literatura brasileira modernista. Dê-me um cigarro, diz a gramática, do professor e do aluno, e do mulato sabido, mas o bom negro e bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Então, esse poema, ele mostra claramente a utilização das variantes da gramática que nós estamos aprendendo no decorrer deste bimestre. Quais são essas variantes? Se vocês analisarem aqui, eu tenho ali então o dê-me, né? É um cigarro, e mais à frente o eu lírico questiona, né? A produção do momento da fala, e aí ele fala, para de falar correto, e coloca, me dá um cigarro. Aqui, na verdade, está sendo o uso, né, da próclise e da ênclise, tá? Bom, o que é certo e o que é errado? O que é adequado e o que é inadequado? Se nós avaliarmos a palavra certo e errado, elas são bem exatas, né? Aquilo que é certo e aquilo que é adequado. Então, nem sempre o que é adequado é totalmente certo. E nem sempre o que é errado inadequado, é totalmente errado. Então, aqui eu tenho uma situação, né? Se vocês analisarem, eu vou disponibilizar esse material, tá? Para que vocês possam lê-lo. Achamos que você passa tempo demais batendo papo na internet. Não é verdade. A gente percebe a escrita, né? Da internet mesmo. Agora ela está numa outra situação. Falo fluentemente inglês, espanhol, francês, russo, italiano e alemão. E o português? Aí ela faz o quê? Aí ela vai cometer um desvio linguístico, onde ela diz, aí varia. Tá? Então aí nós podemos perceber que a linguística, ela estuda também os fenômenos de transformação sociocultural da língua, tá? Então agora, e por que a gente estuda o português na escola? Por que a gente, nós como falantes de um idioma, temos que estudar a língua portuguesa no colégio? De modo geral, um falante, né, um ser humano, né, em qualquer língua, qual é o primeiro contato com o idioma? O primeiro contato com o idioma é a audição. Então, primeiro, o ser humano lá no útero, né, nos primeiros meses de gestação, ele já ouve. E a audição vai formar a sua capacidade de produção de compreensão linguística. Então, primeiro o ser humano ouve, aí depois ele fala, depois ele escreve e depois ele lê. Tá? Às vezes pode variar um pouquinho a questão, primeiro ele escreve ou primeiro ele lê, tá? Isso aí vai depender muito de um processo cognitivo, tá? Mas de modo geral, a aula de hoje vai focar um pouquinho na questão principal aqui, ó. E por que nós estudamos o português, né? Então, nós passamos diversos momentos do dia tendo contato com a nossa língua, com o nosso idioma e com as variantes deste idioma. E nós temos que ter a capacidade de sabermos diferenciarmos situações de comunicação, como aqui no caso da tirinha, né? Eu estou sabendo lidar com a variedade de situações, onde aqui eu tenho uma linguagem da internet, né, que tem até um nome específico, que é o internetês, que é um neologismo, né? Porém, eu tenho aí todo um contexto para essa fala, tá? E aqui, ela toda especialista, toda poliglota, né? Mas o português mesmo ela esqueceu, tá? Não há estudos científicos que dizem que quanto mais uma pessoa
aprende um outro idioma, ele vai esquecer o seu idioma vernáculo, o seu idioma materno. Isso é praticamente impossível, tá? Bom, na sequência, escrever não é a mesma coisa que falar. A fala que dominamos também, e que parece tão simples, se atrapalha inteira na escrita. Quando escrevemos, nós obedecemos a um sistema particular de regras, que não coincide com a fala em muitos pontos essenciais. Então aqui é do Faraco Moura, né? Do Faraco, no caso da Tessa, que é um livro de gramática, né? São autores, são gramáticos, linguistas. Ele fala aqui especificamente o quê? O que a gente pode extrair desse excerto? O que vocês podem pensar depois para me falar o que a gente é capaz de extrair deste excerto? Quão difícil é escrever? Quão fácil é falar? Né? Por isso, quando nós estamos produzindo uma redação em sala de aula, nós temos uma dificuldade muito grande de escrevê-la. Porque a escrita, ela requer conhecimentos específicos. E a fala também requer conhecimentos específicos, mas ela se torna mais simples. Por quê? Porque ela é rápida na comunicação, tá? Então, o desenvolvimento da fala, o código que a fala utiliza, é muito simples em comparação com a escrita. Então, por isso que a fala, que nós dominamos tão bem, parece tão simples, né? E atrapalha-se inteira na escrita. E, às vezes, colocamos esta fala dentro dos textos escritos. Aí acontece o quê? Marcas de oralidade. Tá? Depois eu quero que vocês expliquem para mim o que são marcas de oralidade. Bom, recursos da oralidade e da escrita. Oralidade, recurso básico é o som. Então, oralidade vem do termo oral, que significa sonoro, que vem da boca. Além disso, entonação, gestos, expressões faciais. Nós, seres humanos, temos uma habilidade, né, e uma capacidade de nos comunicarmos além da oralidade. Então, nós usamos a escrita e os gestos, tá? E as expressões faciais. Então, tudo isso está voltado também para o que é oralidade. Já a escrita, o recurso básico é a letra, né? A marca gráfica, os grafemas, os fonemas, né? Juntos ali. Então, assim, toda essa marca gráfica, todo esse grafema, forma aí a letra, que dá sentido à escrita. Além disso, tem a acentuação, para que garanta uma entonação tônica da silabação, e a pontuação, as pausas necessárias na hora da escrita, tá? Bom, o que é norma padrão e o que é norma culta? Bom, a ortografia, nós sabemos que é o estudo dessas regras, né, de escrita, nas regras de origem das palavras, porque algumas são com X, outras são com CH. O porquê disso vem da etimologia, da formação da palavra, tá? Como que ela foi formada etimologicamente. Então, assim, tem questões políticas envolvendo padronização tia e oito, existe uma padronização de sonorização, tá? Aqui eu tenho um t e aqui eu tenho um to. Então, eu tenho dois tipos de sonoridade também para o t. Não interfere na fala, a ortografia não interfere na fala, tá? Nós sabemos que nós não temos mais o trema, que é um acento que ficava em cima do U, agora nós não temos mais, mas ainda assim ela não interfere na fala, porque ninguém vai falar linguiça, tá? Nós vamos produzir o som do U, porque a trema é um sinal, era, né? Um acento, um sinal gráfico, vamos falar assim, para nos avisar que tínhamos que falar a letra U, tá? Para falarmos linguiça e não linguiça, tá? E existem algumas convenções específicas da formação das palavras de origem francesa, de origens até mesmo nórdicas, né? Anglo-saxônicas, que é a influência do inglês, latina completamente, né? Grega também, tem as línguas escandinávas. Então aqui eu tenho palavras que escrevem com X por conta de sua origem. Nós temos muita influência das línguas indígenas, né? Eu já falei para vocês que no país nós temos 301 idiomas, onde 300 é indígena e 1 é oficial, tá? Bom, gramática normativa, nós falamos em aula, que seria a regra
né? Onde eu vou regrar essa gramática para que ela não se perca, tá? Então, por exemplo, eu tenho ali as regras fonológicas, que vão se adaptar ao som, né? A formação sonora daquela silabação. Eu tenho as regras morfológicas, que elas vão dar forma a todo este som que eu estou unindo. Então, aí eu tenho as sílabas, as palavras, os radicais, as desinências. E eu tenho a sintática e a semântica. Né? A sintática e a semântica, na verdade, é o estudo da análise sintática. Tá? É o estudo da composição e do mecanismo de funcionamento dessa língua, por regras gramaticais específicas, que é o caso de dê-me um cigarro. Eu não tenho aqui uma regra fonológica e eu não tenho uma regra morfológica. Eu tenho uma regra sintática, onde diz que, segundo a gramática normativa, nós não devemos começar expressões ou frases com pronome pessoal do caso oblíquo, que no caso é o me. Então, eu coloco ele após o verbo e eu hifienizo, coloco o hífen, tá? Bom, depois a parte de texto, eu gostaria que vocês lessem no material, tá? Esse texto aqui fala um pouquinho a corrupção de cada um de nós. O quanto que, às vezes, nós somos expostos a situações de comunicação e somos induzidos a produzir um padrão fora do padrão. O que é isso? Gírias, expressões idiomáticas, que muitas vezes uma outra pessoa de até um outro idioma, de um outro país, ele não vai entender e não vai ter nem como ter uma tradução. Assim como existem traduções em inglês que não são fiéis à língua portuguesa quando você traduz, tá? Então, aqui é um texto que vocês vão ler depois, tá? Para falar um pouquinho sobre essa corrupção linguística e dessa também da capacidade que a política às vezes interfere na cultura brasileira, tá? Bom, outros gêneros. Existem os gêneros de textos escritos e os gêneros de textos orais. Então, escritos, relembrando, é tudo que vem da marca gráfica, da letra e de todos os seus símbolos. E das marcas e dos gêneros orais, relembrando que vem da boca, que vem da fala, da comunicação instantânea. Então, eu tenho aqui as cartas, as entrevistas, as atas, as notícias, artigos de divulgação científica, de opinião. Já nos gêneros orais, eu tenho as fofocas, os discursos, as entrevistas que são no rádio, na televisão, né? Canais digitais aí também, que desde que tenha audição, né? Entrevistas de emprego, onde eu preciso fazer uma entrevista no gênero oral, né? Debates, tá? Entre outros. Bom, diferenças entre oralidade e escrita. Então, assim, por exemplo, a fala de um indivíduo é totalmente contextualizada. A escrita, ela descontextualiza a fala, tá? Dentro da fala, ela é implícita. Já a escrita, se vocês olharem, ó, ela é explícita. A fala é redundante, muitas vezes, é onde a escrita fica mais condensada, não planejada, fragmentada, incompleta, pouco elaborada, pouca densidade informacional. Às vezes nós não conseguimos passar também tantas informações direto com a fala, por isso que existem os estudos científicos. Vocês já imaginaram toda a produção da ciência ser baseada apenas em textos orais? Nós não íamos ter avanço na ciência. Por quê? A oralidade, ela se perde ao longo da sua história. Então, histórias que foram contadas para nós hoje, que são contadas para nós hoje, se elas não passarem por textos escritos, o que vai acontecer? Elas não vão chegar a um final com o mesmo teor do início, porque as pessoas elas modificam muito, né? Existe até um ditado popular: quem conta um conto aumenta um ponto, né? Predominância de frases curtas, menor densidade lexical, né? Lexical vem da palavra, do léxico, tá? Nós usamos o menor número possível de vocabulário ao nos comunicarmos. Já na escrita, a gente quer colocar palavras
bonitas, palavras rebuscadas, né? Já a escrita, ó, ela é explícita, condensada, planejada, não é fragmentada, completa, é bem elaborada. A densidade é informacional, já há essa densidade, predominância de frases completas, né, com subordinação abundante, maior densidade lexical, então eu tenho uma variedade linguística, uma variedade de léxico, tá? Então aqui eu tenho uma foto que depois vocês vão visualizar melhor, que vai falar um pouquinho da comunicação do dia a dia, nas redes sociais, nos aplicativos de mensagem, tá? Então nós nos comportamos de acordo com o momento dado para nós, com a situação, com o meio. Tá? Então, no meio digital, eu vou me comportar de uma maneira, no meio acadêmico, eu vou me comportar de uma maneira, no meio escolar, eu vou me comportar de uma maneira, no meio dos meus amigos, de uma maneira. E a linguística, a língua também vai fazer isso, vai se modificando com esse comportamento do indivíduo. Tá? Aqui, na verdade, ele está explicando um pouquinho o que tinha ali nas mensagens, tá? Nós usamos muitas mensagens, expressões bem idiomáticas mesmo, tá? Como oxe, armaria, presepada, né? São palavras que elas não existem, mas elas estão ali dentro de um neologismo já, tá? Lembrando que neologismo é a criação, né? A criação de palavras, invenção de palavras. Um grande neologista, como referência para vocês, é Guimarães Rosa, tá? Repetição de letras, às vezes nós vamos escrever, não sei, e coloca vários is, né? Íris, para poder acentuar que tá chamando, né? Venha logo, aí você coloca vários ossos para que dá uma sensação de corpo, de rapidez, de movimentação, né? De movimentação, de rapidez, né? Você dá movimento à palavra, tá? O uso também de emojis, né? Que são as carinhas, as caricaturas, os desenhos nos diálogos hoje, para darmos essa expressão mais rápida, né, da comunicação, tá? Bom, aqui tem um trecho onde que a gente percebe claramente o uso da oralidade. Então, por exemplo, ó, quando a pessoa fala, bom, eu, apesar da minha mãe ser professora, eu estudei noutra escola. Então, assim, o que ela utiliza aqui? Aqui eu tenho um trechinho que vocês vão ler mais com calma depois, para o vídeo não ficar tão longo. Ela explica um pouquinho aqui que numa entrevista, né, que foi uma entrevista uma entrevista entre uma pessoa e ela foi responder essa entrevista. Então, na hora de uma resposta, né, usando um texto da oralidade, o gênero da oralidade, nós vamos cometer o quê? Esses desvios próprios da oralidade. Então, por exemplo, aqui eu marquei em vermelho, eu marquei não, né? O material marca em vermelho o que foi dito com marcas de oralidade, que é o que você não pode colocar num texto, por exemplo, de redação, porque você está usando um gênero escrito. No gênero oral pode, no gênero escrito não. Então, por exemplo, o bom, o eu, o vamos dizer, o né, o na hora, às vezes a repetição do a, o mas, quando está meio gaguejando, né? Tá entendendo, então o tá, essas palavras, o pra, né? São palavras para os gêneros da oralidade. Eu posso usar? Lógico que eu posso, na oralidade. Na escrita, ela tem que ser mais densa, né? Ela tem que ter mais ali um gênero de escrita de fato, tá? Tirar a oralidade do gênero escrito, tá bom? Bom, aqui eu tenho um texto que vocês vão ler um pouquinho depois, tá? Eu quero que vocês me expliquem o que vocês entenderam deste texto. Esse texto é do Círio Pocente, é um grande linguista, tá? Ele escreveu vários livros de gramática, e desse livro que foi retirado é do Gramática na Cabeça, tá bom? Quero que vocês leiam um pouquinho esse texto aqui, que fala também de quando nós temos que corrigir as pessoas, quem pode corrigir, quem não pode, quem está certo e quem não está, ok? E uma questão do Enem também, do Círio Pocente, para que vocês possam analisar aí, tá bom? E, por enquanto, é isso, gente. Eu quero que vocês depois leiam esse texto também, do Gigolô das Palavras, para finalizar a aula de hoje, que vai falar um pouquinho sobre a culpa da revisão, tá? Ele está colocando toda a culpa do erro ortográfico das pessoas na revisão, a falta de nós revisionarmos o que nós escrevemos, ok? Então, agora, como atividade,
eu gostaria que vocês lessem esse material que eu vou disponibilizar no diário de classe e que pudessem me dar um retorno da compreensão bem detalhada do que foi dado na aula de hoje. E, principalmente, eu quero que vocês me falem a diferença entre textos da oralidade e textos da escrita. E também falem para mim um pouquinho sobre os textos do Sírio Possente, ok? Obrigado, até a próxima aula.